E aí, pessoal? Se direito tributário no Sebrasp é aquele tema que dá um calafrio, pode relaxar que aqui a gente vai resolver isso. Vamos direto ao ponto, sem enrolação, para desvendar exatamente o que a banca cobra. O nosso objetivo aqui é simples: te dar as ferramentas para gabaritar qualquer questão sobre o conceito e as espécies de tributos. Vamos nessa? Para começar, anota aí a regra de ouro, a regra número 1. Tudo, mas tudo mesmo em direito tributário gira em torno do conceito de tributo. Entender isso, gente, não é só o começo, é o alicerce da aprovação. Pensa que o tributo é o coração da matéria. Se ele não estiver batendo direito, pode esquecer, o resto todo desmorona. E para a gente não deixar passar nada, olha só o nosso plano de ataque. Primeiro, vamos decifrar o conceito de tributo, que é a base de tudo. Depois a gente mergulha nas 5 espécies tributárias. Na sequência, foco total em taxas, que é o queridinho do Sebrasp, né? A banca adora. A gente vai ver também aquelas diferenças que separam quem passa de quem fica no quase. E para fechar com tudo, vamos direto nas súmulas essenciais, que são basicamente um spoiler do que vai cair na prova. Então vamos lá, começando pelo começo. Decifrando o conceito de tributo. E muita atenção aqui. A definição que a gente vai ver, lá do artigo 3º do CTN, não é para decorar e esquecer. Não, aquilo ali é a matéria-prima que o examinador do Sebrasp usa para criar as pegadinhas. Cada palavrinha ali pode virar uma questão. Beleza, tá aí a definição na tela. Vamos quebrar isso em pedaços, porque cada termo aqui é uma armadilha em potencial. Primeira coisa, pecuniária e compulsória, ou seja, é em dinheiro e é obrigatório. Não tem essa de, não quero pagar. Segundo ponto, e esse aqui despenca em prova, não constitui sanção de ato ilícito. É isso que separa tributo de multa, tá claro? Terceiro, tem que ser instituída em lei. Isso é o princípio da legalidade na veia. E por último, a cobrança é uma atividade plenamente vinculada. O que isso quer dizer? Que o fiscal não tem escolha. Ele não pode olhar para a pessoa e decidir se cobra ou não. Viu o fato gerador? Tem que cobrar. Simples assim. Certo. Vamos avançar. Nossa segunda parada, as espécies tributárias. Olha, existe toda uma discussão teórica, um debate acadêmico sobre quantas espécies existem. Mas sejamos práticos. Para quem está focado em concurso, essa discussão não importa. O que importa é saber qual é a resposta que a banca quer ver. Então a pergunta é essa: qual teoria a gente tem que seguir para cravar o X no lugar certo? E a resposta está bem aqui nesse quadro. De um lado tem a teoria tripartite, que vem lá do Código Tributário Nacional e fala em 3 espécies. Do outro lado, a gente tem a teoria pentapartite, que é a visão da Constituição de 88 e, mais importante, é a que o STF adota. Essa fala em 5 espécies. E aqui, pessoal, é para não ter dúvida nenhuma, 0. O Sebrasp, assim como todas as outras bancas sérias, segue o que o STF manda. Então, para sua prova, esquece o resto. A teoria correta é, e sempre vai ser, a pentapartite. Anota isso, tatua no braço se precisar. São 5 espécies tributárias. Fim de papo. Então vamos lá, vamos fixar de vez quais são essas 5. São elas: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e, por fim, as contribuições especiais. Essa listinha aqui tem que estar no automático no dia da prova, tem que sair sem nem pensar. Agora a gente entra na nossa terceira parte e vamos falar de um assunto que é sem dúvida a figurinha carimbada em prova: taxas. Esse é o alvo preferido do Sebrasp. Mas por quê, né? Por que a banca gosta tanto disso? Simples, porque essa natureza da taxa, de ser vinculada, de ter uma contraprestação, é um prato cheio para criar aquelas questões cheias de pegadinha, feitas para derrubar quem não está atento. E olha só, a cobrança de taxa só pode acontecer em 2 situações, e isso tem que estar cristalino na mente. Primeira, pelo exercício do poder de polícia. Pensa, por exemplo, na fiscalização da vigilância sanitária num restaurante. Segunda hipótese, pela prestação de um serviço público que seja específico e divisível. O exemplo clássico que todo mundo conhece, a coleta de lixo. Esse sistema aqui deixa a lógica da taxa muito clara. É basicamente um toma lá da cá. A pessoa paga a taxa e, em troca, o Estado tem que entregar algo específico para ela. Isso é o que a gente chama de contraprestação. Pode ser um serviço, tipo emitir um passaporte ou uma fiscalização, como a gente falou. E é aqui que mora a diferença gigante para o imposto. No imposto, a gente paga e o dinheiro vai para um caixa geral, sem a gente receber nada em troca de forma direta, individual. Mas cuidado, não é qualquer serviço público que pode ser bancado por taxa, não. A lei e os tribunais exigem 2 coisas. Primeiro, o serviço tem que ser específico, ou seja, dá para saber exatamente o que está sendo feito. Segundo, tem que ser divisível, quer dizer, dá para medir e saber quem está usando.
E agora um detalhe que o Sebrasp ama explorar: a cobrança vale tanto se a pessoa efetivamente usou o serviço, como se ele só foi colocado à disposição dela. É a tal da utilização potencial. Beleza, chegamos na quarta parte e agora o negócio fica sério. Aqui é onde a gente separa quem vai ser aprovado de quem vai ficar batendo na trave. Vamos entrar de cabeça nas pegadinhas clássicas sobre taxas, aquelas que o Sebrasp repete, repete e repete. E a primeira pegadinha clássica já está na tela. Uma taxa pode ter a mesma base de cálculo de um imposto? Sim ou não? Olha, muita gente que lê a Constituição correndo vai cravar que não pode de jeito nenhum. Mas a resposta, do jeitinho que o Sebrasp gosta, tem um depende. Tá tudo na nuance. E quem dá a resposta final, o gabarito dessa pergunta, é o STF, lá na súmula vinculante 29. E a regra é bem clara. Olha só, pode sim usar um ou mais elementos da base de cálculo de um imposto para calcular uma taxa. Pode, mas tem uma condição, um desde que não haja identidade integral. A palavra mágica, a palavra que vale o ponto na prova é integral. Para não ter erro, esse esquema visualiza tudo. Identidade total, proibido. A base de cálculo da taxa não pode ser um cópia e cola da base de cálculo de um imposto. Agora, identidade parcial, aí está liberado. Pode pegar emprestado alguns elementos. É exatamente essa diferença entre total e parcial que o examinador vai usar para te testar. Outro ponto que sempre gera confusão na hora da prova: qual a diferença entre taxa e tarifa, que a gente também chama de preço público. Vamos simplificar. Taxa é tributo, é obrigatório. Pensa na taxa de lixo. Você não escolhe pagar, é compulsório. O regime é de direito público. Já a tarifa não é tributo, é um contrato, é voluntário. Pensa na conta de água ou de luz da concessionária. Você só paga se contratar e usar o serviço. O regime é de direito privado. Essa diferença tem que estar clara. E para a gente fechar com chave de ouro nossa última parte, as súmulas essenciais. Pensa nisso aqui como um presente, um verdadeiro spoiler do que vai cair. Porque o Sebrasp não só gosta, ele tem uma paixão por cobrar a redação exata das súmulas do STF. Olha aí a súmula 545 do STF batendo o martelo naquela diferença que a gente acabou de ver. Ela basicamente diz: preço público e taxa não são a mesma coisa. E por quê? Porque a taxa, diferente da tarifa, é compulsória. É a jurisprudência, a palavra final do tribunal, confirmando o que a gente estudou. Simples assim. E aqui um exemplo prático que cai demais em prova: a famosa taxa de lixo. A súmula vinculante 19 vem e diz: essa taxa constitucional está tudo certo com ela. E por que está tudo certo? Porque o STF já analisou e concluiu que o serviço de coleta de lixo é sim específico e divisível, ou seja, preenche todos aqueles requisitos que a gente viu. É a teoria na prática. E para a gente ver se o conteúdo ficou fixado, vamos para uma questão real do Sebrasp. Olha só o que caiu. No cálculo do valor de determinada taxa, pode haver elementos da base de cálculo de algum imposto, desde que não haja total identidade entre uma base e outra. E aí, certo ou errado? O item está certíssimo. É a cópia exata literalidade da súmula vinculante 29. Percebe como não tem segredo? O que a gente discutiu aqui é o que a banca cobra, palavra por palavra. Resumindo tudo, então, o ponto crucial para dominar esse assunto é exatamente este. Primeiro, entender a fundo a definição de tributo. Segundo, memorizar as 5 espécies, sem dúvida. E terceiro, e talvez o mais importante, ter na ponta da língua todos os detalhes e as exceções sobre as taxas e o que as súmulas do STF dizem. A aprovação, gente, mora nesses detalhes. A pergunta que fica agora não é se vai cair, mas se, depois de tudo isso, o caminho para identificar essas pegadinhas e garantir mais um ponto não ficou bem mais claro.